Paz Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para falarmos da próxima matéria de teologia do nosso seminário Voz Missionária. E essa matéria que iniciaremos hoje, falará da teologia propriamente dita, né? Estudo sobre Deus. Já fizemos aí alguns outros estudos anteriores, mas hoje nós falaremos sobre Deus. Faremos algumas considerações preliminares, né? Falaremos de algumas provas da existência de Deus, como a prova do universo, a história, as percepções, a fé, a experiência pessoal, cristã, né? E também nós vamos ver algumas objeções a todas essas provas que se fazem. Mas hoje nós falaremos de apenas alguns tópicos aí para iniciarmos a aula de hoje. Então, fazendo algumas considerações preliminares, aplicando o conceito de Deus segundo a ideia cristã, nós sabemos, portanto, que significa essa palavra Deus. O que significa ela? Nós dizemos que Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa tudo. Agora, depois que a gente cria esse pequeno conceito, não uma definição, mas um mero conceito, agora nós estamos prontos sim a fazer uma exposição clara das razões que nós temos para ter nessa experiência de Deus. Então, assim conceituado, por esse conceito dado, nós reconhecemos que toda a questão da existência de Deus é pessoal, de Deus é a questão da existência desse espírito pessoal, né? Que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Então nós queremos examinar agora as razões que nós temos para crer na existência desse espírito pessoal. Então vê-se que desde já o nosso objetivo não é provar a existência de um Deus qualquer, mas a existência do Deus segundo a conceituação escriturística, né? E dizer que cremos na existência de Deus não é grande coisa, até porque muitas pessoas, para muitas pessoas, né, Deus é apenas a primeira causa, e a causa primitiva, a causa que originou o universo, e nada mais sabem quanto ao seu caráter. E é bem diferente da nossa tarefa, que nós vamos examinar as razões que nós cremos na existência de Deus revelado por Jesus Cristo. E já conceituamos o Deus, né, revelado por Jesus Cristo, e nós desejamos agora expor as razões porque cremos na sua existência. Então, poderá alguém dizer que a prova da existência de Deus é uma coisa inútil ou desnecessária? Pois se Deus existe, a sua existência deve ser a realidade mais patente, indubitável, mas não é assim. Porque muitos poderão duvidar da existência do Espírito pessoal, perfeito, bom e santo e amor, que criou e sustenta e governa tudo, né? Assim como o cego de nascença, ele pode negar a existência da luz, né? E nós teríamos muitas razões de ele provar que a luz é uma realidade. E da mesma maneira nós somos justificados em apresentar as razões porque acreditamos em Deus, né? Tal como tal foi revelado por Jesus Cristo. Porém, quanto à prova da existência de Deus, não se deve esperar que nós apresentemos de tal modo uma sentença, né, definitiva, definitória. Então, isso falando primeiramente, né? Segundo plano, segundo as leis lógicas, né, uma conclusão ela não deve ser ela não deve ser coisas algumas que não se encontrem, tá, numa premissa. Então, e a nossa conclusão é tão grande que não é possível formular uma premissa que satisfaça todas as condições. Então, por isso, logicamente, encarado o nosso argumento será um tanto falho, né? Se a gente for pensar assim. E ademais, a nossa prova vai depender em parte da vontade e da natureza das pessoas a quais nós apresentamos o assunto
que ora tratamos de tal natureza e que o seu valor forçadamente dependerá da vontade dos que lerem a nossa fala. Então, como nós sabemos, uma verdade matemática ela se impõe à vontade, à força. Ela não se pode duvidar de que 2 e 2 são 4. E a própria verdade matemática impõe a vontade de aceitá-la. Mas o mesmo já não se dá com a verdade moral, porque é a verdade que não se impõe, a verdade que não obriga, a verdade se aceita. Então, se alguém quiser, pode duvidar dessa verdade. E é por isso que afirmamos que o valor do nosso argumento, em parte, depende da vontade daqueles a quem nós apresentamos. E ainda mais, o nosso argumento ele não pode satisfazer a todos, porque depende também do caráter da pessoa pelas quais tem de ser apreciado. E crer na existência de Deus é mais fácil ao homem bom que ao homem mau. Ainda mais que esse último homem tem provas em abundância, né? E não apresentaremos, pois, nenhuma prova que não possa ser negada ou posta em dúvida. E a proposição de que Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa tudo, nunca será total e absolutamente aceita por todos. Então sempre haverá pessoas que se recusam a crer na existência de um Deus segundo a conceituação que apresentamos. Mas para todos os que querem realmente saber a verdade, nós temos provas satisfatórias, provas que julgamos satisfazerem não só a exigência da mente, como os anelos da alma. E consolam-nos também, contudo, o considerar que a nossa religião não depende de uma prova da existência de Deus que satisfaça a todos. Tá? A religião, na genuína expressão do termo, ela jamais foi produto de provas da existência de Deus, nem esta existência ela será desmentida de alguma forma pelo fato que este argumento que ora nós apresentamos a quaisquer outros, eles não satisfazem a todos. Então a religião existiu, vamos dizer assim, antes de qualquer prova da existência de Deus. E ela também pode continuar a existir independente dessa prova existir ou não. Porque aos que vivem na luz, não importam que as dúvidas dos que nasceram cegos, não importa, tá? E que negam a existência de Deus, não importa pra gente. Então nós veremos adiante aí nas páginas que uma das provas mais eloquentes e preciosas da existência de Deus é a luz que reina na nossa alma, tá? Não obstante não deixarmos de apresentar a consideração dos que nos leem, tá? Veem, olha a nossa vida, veem as nossas razões em que se alicerça a nossa crença na existência de Deus, que é o Espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa tudo. Então, façamos algumas considerações sobre o universo. A história, as percepções humanas, a fé, a experiência cristã como fonte que nos fornece provas da existência de Deus. Então, vamos ver aí, o universo, ele prova a existência de Deus. Então, convém nos lembrarmos que nós estamos procurando provas da existência de Deus, conforme a definição dada, tá, em nosso estudo. Isto é, Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa tudo. Tá? Não percamos de vista, nem por um momento, este nosso objetivo, porque não é ele um objetivo geral, porém um objetivo particular e muito especial. E em se tratando da existência de um universo, duas alternativas elas se nos deparam. Ou o universo é uma criação sustentada e dirigida por um ser inteligente e onipotente, é um produto de uma evolução própria, não é? Isto é, a palavra que tudo cria, sustenta e governa, né, o resíduo na sua própria matéria que fora dela, se for possível provar que o universo
é produto de uma evolução, produto de uma força que reside na própria matéria, nós não poderemos então tirar desse universo a prova alguma da existência de Deus. Mas se ao invés disso ficar demonstrado que o universo não é nem tão pouco e nem pode ser produto de uma evolução, né, então aí nós teremos razão para procurar nele prova da existência de Deus. Ser que é o Criador, o sustentador e governador de tudo, né? E consideremos, pois, em primeiro lugar, o universo de um ponto de vista da evolução. E se concluirmos que ele não é produto dela, prosseguiremos então em busca das provas que atestam ser ele uma criação sustentada e dirigida por Deus. Tá? Então suponhamos que no princípio, ao invés de um Criador que deu origem aos céus e à terra, houvesse 92 elementos diferentes chamados átomos. E ensina-nos a física moderna que existem 92 desses elementos, né? 92 desses elementos que são irredutíveis e se compõem os corpos materiais. Então, naturalmente, no princípio, não poderia haver um universo como o que temos hoje, né? Que haveria somente 92 elementos simples e irredutíveis. Então, nós observemos a maneira por que trabalham esses elementos. Note-se que, apesar de irracionais, cegos, surdos, mudos, né, e sem poder algum de comunicação entre si, isso é também um pouco questionável, né? Eles principiam a deitar alicerces fortes, sólidos no universo, empregando sempre material mais duro e de mais resistência, como a pedra. Então, nós não sabemos como nem onde arranjaram esses materiais, mas nós estamos apenas observando de maneira como eles trabalham. Uma vez feito os alicerces, eles construíram, sem o auxílio de qualquer inteligência, mais 9 camadas na terra subterrânea, exigindo cada qual na sua construção um longo tempo. E esses andares, ou seja, as camadas geológicas, elas são distintas, tão separadas uma das outras, que os geólogos têm dado a cada uma um nome especial. E esses átomos, eles sem saberem o que estavam fazendo, por serem irracionais, eles fizeram cada um um andar superior, mais belo e mais luxuoso do que os inferiores, dando sempre a máxima atenção aos pormenores, né, e às minúcias, e segundo sempre, embora cegamente, a um plano geral. Então, não obstante haver ao todo 92 diferentes espécies de trabalhadores, ainda que impossibilitados de se comunicarem de uma certa forma inteligível entre si, tá? Em particular, na mais perfeita harmonia com os seus companheiros, se um deles produzia certa erva numa parte do mundo, todos os outros produziam ervas, vamos dizer, da mesma espécie. E se um produzia algum animal, todos os outros eles seguiam o mesmo plano do seu companheiro. Então, de start, havia entre eles uma combinação perfeita. Então, todos trabalhavam na maior harmonia e os seus produtos eram iguais e se comportavam como se fosse um todo indivisível. Então, e tudo isso acontecia sem que houvesse a menor combinação entre eles. E ainda mais, não havia entre eles um governador, um mestre, mas como a gente pode exemplificar, como a abelha rainha, né, que governa toda a colmeia, né, entre as abelhas. Ou seja, todos eram iguais. Não havia um plano, não havia uma combinação. Havia somente a força irracional ou racional dentro do seu mundo
que residia em cada átomo. Então, além deles trabalharem com tamanha harmonia e previdência, esses átomos na sua obra andaram com incalculável rapidez, né? Chocando-se embora com milhares de vezes por segundo uns contra os outros. Eles conseguiram ainda assim concluir esse edifício, ou seja, o mundo, né? Com os seus 10 pavimentos bem arranjados e maravilhosamente belos. E tudo isso sem terem noção alguma da ordem ou de beleza que existia, né? Então, certamente, do nada saiu alguma coisa. Estes átomos não só edificaram este mundo, mas também o dividiram em 10 compartimentos. E a cada compartimento, maravilhosamente, supriram de todas as coisas, atendendo sempre às necessidades do futuro. Assim é que deitaram no coração da terra carvão, ouro, prata, diamante, óleo e tudo que corresponde às necessidades do homem em eras futuras. Eles trabalharam com previdência e previsão admiráveis, né? Eles previram com exatidão máxima até as necessidades dos dias em que nós vivemos. Então, cada compartimento que se conhecia era uma preparação para o que havia de segui-lo imediatamente, sem terem visão. Os átomos eles prepararam tudo admiravelmente para as coisas vindouras. E depois deles haverem completado este mundo maravilhoso, os átomos eles decidiram certamente dedicar certo número deles mesmo para se transformarem em seres vivos, né? Esses 92 átomos, seres que pudessem mover-se e andar. E desta maneira apareceram os animais na Terra. Não estando, porém, satisfeitos com tudo isso, resolveram tentar uma empresa ainda mais arrojada e maravilhosa. Eis que criando o homem, né, com a capacidade de amar, de querer. Então, apesar dos átomos não poderem pensar, eles resolveram, não obstante, criar um homem como um ser, né, com poderes próprios, né, que eles próprios não têm. Criando o homem, este não lhe satisfez as inspirações. E alguns mais progressistas, eles desejaram uma obra mais perfeita, porém eles não concordaram. Daí a desavença e a desarmonia, a confusão. E por esse motivo o homem, ao invés de progredir, regrediu. Desde então apareceu entre eles uma nova força que eles não poderiam dominar, né, nem vencer, ou seja, a vontade da criação. Tudo isso aconteceu no mundo em que vivemos. Ora, se nos lembrarmos de que este mundo é um dos menores e que há milhões e milhões de outros corpos celestes, muitas vezes maiores do que o nosso aqui, e que todos eles estão organizados num sistema perfeitíssimo, haverá uma possibilidade de crer que tudo isso é resultado dessas 92 espécies de átomos de elementos irracionais. É ou não é? Então, haverá possibilidade de acreditar que esses 92 elementos, que nada sabem quanto à ordem, quanto à beleza, quanto às necessidades futuras, né, do mundo, houvesse organizado, tá? Um universo tal qual o que nós temos, e que houvesse suprido todas as coisas, né, necessárias ao progresso da criação. Mas se negarmos a existência de um Criador, temos que afirmar que os átomos são as causas de tudo, quanto existe, pois não há pois não há outra alternativa. Crer em tal teoria é fazer de cada átomo um Deus, e assim multiplicar o problema, né, pelo menos 92 vezes. Então, diante dessas considerações, a nossa mente não acha possível crer que o universo que hoje existe seja resultado de força que reside na própria matéria. Isto é esperar demais sobre uma matéria bruta, né? E multiplicaria por 92 deuses, né? No caso, né? Se a gente fosse considerar. Nós temos agora a segunda alternativa, isto é, que tudo o que existe é criação de Deus,
pois como já observamos no princípio, há apenas duas alternativas: ou Deus criou tudo, ou tudo é resultado dos esforços dos átomos ou da força que neles reside. Então nós já vimos que não nos é possível aceitar a última ideia, né? Que considera o universo como resultado de uma força irracional. Vamos, portanto, analisar a ideia de que o universo, em certo tempo, começou a existir e que é uma criação. E se afirmarmos que a matéria, em algum tempo, vamos dizer assim, começou a existir, nós teremos de afirmar também que a existência lhe foi dada por outro ser já existente, correto? Então, isto é, teremos de considerar a matéria como efeito e não como causa primária. Então, é um princípio por todo aceito que cada efeito tem a sua causa, tá? E ele não pode ser menor que o efeito. A causa ela não pode ser menor que o efeito. Tudo que se encontra no efeito acha-se também na causa. Então, ora, se completando o universo à luz deste princípio, ficaremos o quê? Admiradíssimos com a causa verdadeiramente extraordinária, né, no que o produziu. Que efeito maravilhoso, né, nós temos no universo, na sua ordem, sua beleza, na sua adaptação à vida, tanto nos homens como nos irracionais e das plantas. Então, que efeito estupendo nos representa este universo imenso que se compõe de muitos milhares de mundos distribuídos no espaço infinito, tá? Mas mesmo assim, tudo isso não é mais do que uma unidade que se chama universo. A própria palavra já está falando, de único e verso de diversidade. Então a grandeza do universo ultrapassa a nossa imaginação. O efeito é mais do que simplesmente o extraordinário, mas a causa forçosamente é igual, ou ainda maior, pois não é possível que a causa seja menor do que o efeito correspondente. Então, dizem os astrônomos que há estrelas tão distantes do nosso planeta que a sua luz ela gasta mais de 1000 anos para chegar à Terra. E não obstante, percorrer essa luz 60.000 léguas por segundo, né? Então, daqui nós podemos fazer uma ideia pálida, embora da vastidão do universo, cujos os limites confessam os entendidos no assunto, que ainda não foi possível descobrir. Então, cada nova descoberta ela vai progressivamente desfazendo os limites já conhecidos e assim descortinando os novos e mais gloriosos horizontes, né? E se o universo é assim tão grande e tão maravilhoso, o que diremos da causa de onde procede? E se o efeito que agora consideramos é maravilhoso, colossal, assombroso, a causa que o originou há de ser mais que tudo isso. Então Deus, irmãos, é a grande causa do universo. Deus é o grande Deus, Criador do universo. Mas o nosso pensamento ele pode ir além de uma causa colossal, porque o universo, além de grande e imenso que ele revela a si mesmo a evidência de ser obra de um ser inteligente. Então, na observação do universo, é inteligível nós podemos entendê-lo de que forma? Podendo interpretá-lo, e ainda mais, nós podemos sistematizar os conhecimentos do universo e adquirirmos assim os porquês que revelam uma vez e outra vez se nega mais tarde. E assim nós temos as ciências físicas. Seu universo é inteligível por ser efeito de uma causa inteligível, tá? Uma causa inteligente. Só a inteligência ela pode causar o inteligível. E há uma ordem racional em tudo. E só uma razão pode causar um efeito racional. Não é possível admitir que a ordem perfeita que encontramos no universo
seja o resultado de uma força irracional, como nós vimos anteriormente. E se um selvagem encontrasse pela primeira vez um livro que seja, né, e nele achasse pensamentos semelhantes aos seus, certamente ele diria que a causa do livro era de uma pessoa inteligente e racional, como ele o é. E assim, nós também. É o universo um grande livro escrito por Deus, e a ciência, e a física, e a química são as maiores provas de que o universo é o efeito de uma causa inteligente, tá? Então, cumpre observar que que a inteligência que organizou tudo é o mesmo poder supremo que tudo criou. A causa da criação do universo é grande, porque o universo é grande. É inteligente porque o universo é inteligível. É interpretável porque o universo é interpretável. Então há muitas coisas que se deve notar em conexão com as provas que o universo nos ministra sobre a existência de Deus. O homem faz parte do universo, mas os seus testemunhos acerca da existência de Deus, ele vai muito além da existência de Deus, né? Vai muito além, é muito mais precioso que o universo em geral, porque o homem é um ser moral e ao mesmo tempo é um efeito, e ele teve princípios de dias. E agora, lembrando-nos do fato de que na causa, vamos dizer assim, na causa de tudo, o que se encontra efeito, nós perguntamos: que causou ou produziu esse ser moral? Como nós havemos de explicar esse ser moral? Como sabemos nada tem a ver com esse efeito desse ser moral, né? Então, se a gente pode encontrar a causa, porque a gente não pode encontrar o efeito dessa causa, tá? E a única explicação possível para isso é que a causa também é moral, né? Se é um ser moral, então deve ser criado por... o efeito deve ser... a causa deve ser um ser moral. Então não se pode explicar a moral pelo amoral, né? O inteligente pelo irracional, né? Então, dessas considerações, dessas provas dadas pelo universo sobre a existência de Deus, nós apuramos 3 fatos importantes. O universo testifica de uma causa maravilhosamente grande, assim como diz as Escrituras, né? Que os céus revelam a glória de Deus, né? E toda a sua criação. A imaginação, ela não pode de forma alguma conceber que a grandeza do universo, porque é bem limitada. 2. No universo há ordem e leis, e por conseguinte a ciência torna-se uma possibilidade. Então, dessa maneira, o universo testifica de uma causa inteligentíssima. Então, só a consciência ela pode efetuar a organização que se depara no universo. E ainda mais, fazendo parte do universo, do universo está o homem, que é um ser também moral, e testifica por isso mesmo que a causa de tudo é uma causa inteligente e moral. Valiosas provas pode-se dar e afirmar que a causa de todas as coisas, né, é Deus, é um ser moral, né, onisciente e onipotente. Assim, irmãos, a gente conclui aí provando pelo universo, né, que o universo ele prova a existência de Deus, a aula de hoje. Então, daqui a pouco nós daremos prosseguimento. Amém, irmãos? Fica com Deus.